Hello, people! Boa tarde, família! Voltando hoje, depois de um longo período aí de férias. Quem aqui gosta de tirar férias? Todo mundo, né, gente? O ruim é voltar. Mas hoje a gente está voltando com gratidão no coração, porque é bom também a gente trazer as novidades do que está acontecendo. E o programa de hoje a gente começa falando de um tema muito bacana que é Novo Reset. Quem não ouviu ainda falar sobre esse tema, vai ouvir muito falar aqui, porque nós faremos uma série. Esse é o primeiro de uma série de muitos falando sobre Novo Reset. O que será isso? Bom, eu tenho dois convidados mais que especiais. Um deles é o Nicolas Rogner, que daqui a pouco vocês vão conhecer. A outra minha convidada, direto do Nordeste, mas que mora hoje na Bélgica, é a Cíntia Rodrigues, cantora, serva de Deus. Tem um trabalho incrível e vocês vão conhecê-la aqui hoje no Boa Tarde Família. Bom, sem mais delongas, eu vou chamar os meus comerciais e daqui a pouquinho eu volto. Não sai daí, pega a sua xícara de café, que a gente vai tomar esse café da tarde juntos, hein? Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Nesse calor e vim aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Belval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? É realmente maravilhoso.
Então, voltamos. Quantos parceiros legais nós temos aqui na TV Barueri.live? E se você quiser ver a sua marca disposta aqui, manda um direct para nós aqui no canal Barueri.live e a área comercial vai ter todo o prazer de ligar para você, passar as informações e eu tenho certeza que o retorno vai ser bem interessante aí para você, porque agora nós somos Grupo Barueri de Comunicação. Gente, nós temos outdoor, buzzdoor, enfim, um leque aí de opções para você fazer a sua propaganda e o seu anúncio vibrar e a sua marca ser reconhecida em todo o território nacional, mas principalmente aqui na região em que você está, tudo bem? Gente, então, falando sobre Novo Reset, é um assunto pertinente e eu quero falar com você. Vem cá. E se você pudesse apagar o seu passado? Aquele passado que você gostaria de esconder. Aquelas coisas ruins que muitas vezes te perturba na hora do sono, que te perturba a sua trajetória, ou que mesmo que causou uma mancha e que para você ser aceito em alguns lugares, você precisa muitas vezes demonstrar ou se autoafirmar ou provar que houve de fato uma mudança na sua vida. Bom, esse é um ponto. O outro ponto é se o mundo hoje ele fosse resetado, ou seja, apagado, devido a tantos problemas que são enfrentados, né? Problemas climáticos, problemas de guerras, problemas de desordem, de vandalismo, de crimes, né? Tudo é o ser humano que comanda. Mas e se a gente pudesse começar de novo? Essa é a ideia. Essa é a ideia do novo reset. Mas, Julia, quando começou isso? Isso começou, gente, com um fórum internacional que acontece na cidade de Davos, na Suíça. É um fórum mundial que é composto de muitas pessoas formadoras de opinião, pessoas que não foram eleitas como governantes ou que já foram ex-governantes e que agora eles estão dizendo, nesse fórum, que nós precisamos dar um reset nesse mundo e começar do zero. E você? Você concorda com isso? À luz da Bíblia, o que seria um reset? Eu digo que à luz da Bíblia, um reset seria quando o homem tivesse uma metanoia, ou seja, uma mudança de mente. O texto que está escrito lá em Romanos, capítulo 12, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse e outros assuntos a gente vai discorrer aqui agora no Boa Tarde Família. Pega a sua xícara de café, porque eu já vou apresentar para você os meus 2 convidados. Um deles vai ser daqui a pouco, mas o primeiro você vai conhecer agora. Boa tarde, meu amigo Nicolas Rogine. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde para você que está aí nos assistindo. É um grande prazer mais uma vez estar aqui, segunda vez que estou aqui no programa. E, pelo visto, o assunto vai render. O assunto vai render, hein, Nicolas? E você sabe por que você está aqui, né, Nicolas? Eu posso te chamar hoje... Tem uma vaga hoje... lembrança. Tem uma vaga lembrança. Doutor Nicolas. Você não botou só porque eu vim de branco? Gente, o Nicolas ele está aqui não só porque ele tem um livro escrito chamado Sou Filhinho de Papai, Nicolas? Fala aí. Sou filhinho de papai, está aqui o livro. Sou Filhinho de Pra Papai. cá, Sou filhinho de papai. Mas também o Nicolas ele está aqui porque o Nicolas ele é daquelas pessoas que pensam um pouco diferente da maioria das pessoas. Eu vou começar com a primeira pergunta, vocês já vão entender por quê. Nicolas, qual o seu hobby preferido? Meu hobby, jogar tênis. Jogar tênis. Agora, além de jogar tênis, no mundo das ideias, o que você mais gosta de fazer? No mundo das ideias? Sim. Criar. Agora, a criação, ela vem de qual hábito, assim, para o ser humano? O que você pensa? Eu acho que a criatividade faz parte da nossa essência, né? O livro, voltando ao livro, eu sou filhinho de papai, então ninguém é mais criativo do que o papai. E então, dentro das áreas das ideias, um gene, né? O que eu herdei do papai foi a criatividade. Que, aliás, não só eu herdei, você também herdou, todos nós herdamos. Sim.
Você diria que a criatividade hoje ela pode mudar o mundo? Sem a menor sombra de dúvida. Desde que a sua mente seja transformada ou pode ser qualquer mente? A mente transformada, a gente vai começar a criar alinhado com aquilo para a vontade do papai. Né? Todos nós podemos criar, mesmo sem estar Conectados com ele. Mas uma vez que a gente está conectado, a gente começa a seguir uma linha de criatividade de acordo com aquilo que está escrito no nosso livro. Né? A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos antes que qualquer um deles existisse. Né? Então, à medida que a gente está alinhado, a gente começa a criar dentro disso que já está escrito. Hoje a gente pode estar criando em outros caminhos, mas existe um caminho perfeito, que esse é a criatividade alinhada do papai. Ô, Nicolas, esse texto que você citou agora é um texto muito legal do Salmo 119, mas, ao mesmo tempo, você não acha que Deus poderia ter se arrependido quando ele criou o mundo e o homem? Porque, pensa bem, se já estava todos os nossos dias escritos naquele livro, ele já sabia que hoje nós estaríamos enfrentando o que a gente está enfrentando hoje, e o homem não seria o seu design original, ele já seria um ser desconfigurado e um ser que muitas vezes afronta o Criador, né? Pensando nisso, a gente vendo que Deus ele vê o Kairos dele, ele vê o início e o fim com a mesma facilidade. Você não pensa que em algum momento ele pode ter se arrependido de ter feito essa criação? Eu não sei se a palavra certa seria arrependido, porque antes de criar ele já sabia o que aconteceria. Então, não sei se a palavra certa seria arrependido, mas em alguns momentos a Bíblia, inclusive, traduz, principalmente no português, que ele se arrependeu da criação. Né? Teve um momento do dilúvio, teve um momento também quando ele escolhe o povo hebreu para ser o povo de Deus. E ele chega para Moisés e diz, vamos destruir esse povo, vamos começar um povo a partir de você. Então, em alguns momentos, ele muda de ideia. Eu não sei se a palavra certa seria arrependimento, não sei qual a palavra que traduziria esse sentimento de Deus. Mas eu não acredito que em nenhum momento ele foi pego de surpresa. Eu acredito que ele já sabia que isso aconteceria. Obviamente que a gente tem o livre-arbítrio de escolher, ele escolheu os nossos dias, mas a gente pode escolher não seguir esses dias. Nós temos esse livre-arbítrio. E ele sabe do que é que a gente vai escolher. Né? Muitas vezes nós caminhamos por vários caminhos diferentes daquilo que ele queria para nós, mas chega num ponto que eu acho que todos nós vamos ter um encontro assim com o Criador. Com o Criador. Eu acho que nem que seja no último apagar das luzes, eu acredito que vai ter um momento que você vai respirar e vai entender que quando você está respirando o fôlego de vida que foi soprado lá em Adão no Éden. Que já é Deus. Quando nós respiramos, nós estamos, de certa forma, internalizando o Espírito de Deus dentro de nós. Quando o nosso coração bate, nós estamos adorando Deus com tambores. Então, tudo que acontece na nossa vida, de certa forma, está conectado com o papai. Mas nem sempre a gente consegue perceber isso. E em algum momento, eu acredito isso, que em algum momento a gente vai ter esse entendimento. Só estou respirando por causa do papai. Você acha que os iguais dão mais certo do que os diferentes? Você acha que as pessoas realmente elas gostam de quem é diferente delas ou de quem é iguais a ela? Eu falo isso porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele, com livre-arbítrio, porque em dado momento da criação, ele queria se relacionar com alguém, ele queria ter alguém para conversar. Tanto que ele descia lá no jardim para conversar, para trocar uma ideia com o filho dele, com os filhos dele. Mesmo sabendo que esses filhos pudessem traí-lo, como aconteceu. Uhum. Ele quis correr esse risco. O que você pensa sobre isso? Eu acredito que a diferença, assim, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como a Bíblia fala, mas eu não acredito que nós fomos criados todos iguais. Nós não fomos criados numa linha de produção industrial, onde
vai colocar uma forminha e vai sair todos iguais. Apesar de que a escola trata a gente como se fôssemos uma linha de produção, coloca a gente numa sala e todos vão receber o mesmo conteúdo e no final todo mundo vai ter que obter um resultado esperado pelo sistema. Então não acredito que essa é a vontade do papai. Eu acredito que as diferenças entre nós formam a humanidade. Se nós fôssemos todos iguais, seria muito complexo a gente conseguir produzir alguma coisa. É óbvio que você que está me assistindo aí, que está nos assistindo, deve estar pensando assim, eu gosto mais daquela pessoa que é parecida comigo. A gente tem essa tendência. Mas isso não leva a crescimento. Eu entendo que o que leva ao crescimento são as diferenças. É a pessoa que discorda de você, é a pessoa que te critica, você não gosta, isso leva ao crescimento. Então, se fosse todo mundo igualzinho, eu acho que não seria legal. E Deus sabia que não seria assim, embora a palavra diga que nós somos criados à imagem e semelhança dele, eu inclusive creio que hoje poucos podem bater no peito e dizer, quem olha para mim está vendo Deus refletido, está vendo o papai refletido. Acho que poucos podem bater no peito a esse ponto de tão desalinhado que nós estamos com aquilo que foi criado. Uau! Eu estou te perguntando tudo isso, Nicolas, porque nós vivemos hoje num mundo muito diverso, né? As pessoas estão em busca de paz, as organizações elas governam para que os povos sejam pacificados, para que haja solução de problemas que a humanidade não encontra. Por exemplo, a gente vê que hoje a Organização Mundial da Saúde, esse mesmo Fórum Econômico Mundial, a ONU, são organismos que foram criados, né, para que eles colocassem leis, estatutos, normas, a fim de que promovesse um mundo melhor para nós, para os seres humanos. Por quê? Porque as pessoas, elas realmente são difíceis de gerenciar. Né? Então, a liberdade ela é algo que é muito precioso, a nossa liberdade de ir e vir, mas, ao mesmo tempo, ela incorre nessas diferenças que são questionadas. Então, por exemplo, tem uma frase que fala assim, o meu direito termina quando começa o do outro. Eu vou falar uma coisa para vocês. Em nome dessa paz mundial, o Grande Reset, ele surgiu por um termo utilizado por Klaus Schwab, que é o fundador desse fórum desde 1961, em Davos, na Suíça. As pautas, elas são moldar o mundo de forma que ele seja mais resiliente, mais sustentável e construir um futuro verde e inclusivo. Parece o melhor dos mundos, né? Um futuro verde, inclusivo, sustentável, onde as diferenças não existam. Mas, ao mesmo tempo, eu vou dizer algo para você. Você que está aqui me ouvindo pode participar, né, desse Fórum Econômico Mundial. Você pode comprar um convite, né? Não importa onde você mora, onde você está no planeta, você pode comprar, sim, quando você souber que está tendo essa reuniãozinha, de onde participam todas as elites mundiais, você pode estar lá. Basta você ter um convitezinho que gira em torno de R$150 mil. Aí sim você vai poder participar. Então, o discurso igualitário, né, já começa por aí. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou chamar os comerciais, um break agora. Eu volto já. Não sai daí.
como que vocês estão? Hoje eu vim conhecer o Empório DG, localizado na Raposo. Um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana que aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ficar gostando de quero mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carne e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes e o melhor de tudo é artesanal. Fiquem sabendo que tem linguiça até de Romeu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha, tudo para o seu churrasco. Então, se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora, ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção. Então, nós estávamos falando, né, que um convite, o Nicolas, para a gente estar nesse fórum é R$150 mil. Coisa pouca. Democrático, né? Coisa E pouca. você Qualquer sabe... um. Você que está aí assistindo aí, pode participar no ano que vem. Acho Então, que assim, final de janeiro foi que aconteceu o último. exatamente. E Janeiro que vem você pode se programar para participar. Bom, para que a gente Separa 150 mil. Para que a gente tenha, viu, Nicolas, um mundo mais igualitário, justo, enfim, da forma como está sendo colocado lá, a minha e a sua liberdade, elas estão sendo decididas por pessoas formadoras de opinião, não sou eu nem você. Então, já começa não sendo democrático, por quê? Porque a pessoa que não tem esse valor, ela não vai poder nunca participar desse fórum. O que você pensa sobre isso, Nicolas? Eu penso que o mundo não é democrático, né? A gente vive no... Mas você acha que ele deveria ser ou não? Particularmente, o que eu acredito é no que está na Bíblia. O que eu acredito que nós devemos espelhar aqui na Terra o que é no céu, exatamente como está na Bíblia. E no céu o regime é monarquia, não é um regime de democracia. O papai é o rei dos reis, é isso que eu acredito. Agora, para a gente voltar para essa realidade aqui, eu acho muito pouco provável antes de que Jesus venha reinar aqui. Então, a gente vai ter que trabalhar, né? Essa é a minha crença, eu acredito que a gente vai ter que trabalhar para preparar esse mundo para que Jesus venha de fato reinar aqui. Nesse momento está muito distante. A gente está vivendo, eu digo que é parecido com o Flamengo era há um tempo atrás, assim, o Vampeta uma vez disse assim, a gente finge que joga, eles fingem que pagam. A gente finge que acredita na democracia e vive naturalmente, né? E eles fingem que existe. Porque assim, na prática não existe democracia. Essas coisas são decididas por uma elite e é entregue para a população através dos canais de mídia, os principais canais de mídia do mundo. Você pode observar, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar do mundo, eles estão alinhados no mesmo discurso. Então não existe pluralidade, não existe diversidade, não existe nada de contrapontos, é uma conversa só, é uma linha só de argumentação que está sendo repassado em universidades, em canais de televisão, em filmes, em séries, em jornais, e é o que é decidido nos bastidores, depois é só comunicado de uma forma onde a população vai aceitar e vai seguir. Então, na verdade, isso que você está falando é tão profundo, porque você que está ouvindo a gente agora, o seu futuro, o ar que você respira, até o ar que você respira, ele foi decidido há uns 2 anos atrás, se você poderia continuar respirando. Respira, então, assim, mas não respira fundo, não. Então, só que a teoria da conspiração ou não é tão bem feito, porque assim, se a gente, as pessoas, elas te dão, os organismos que governam, vamos dizer, mundialmente falando, eles dão para a população a sensação de que ela tem direitos. A sensação que ela tem direitos, que o corpo dela é dela, entendeu? Então, eles colocam, realmente, eles trazem pautas que mexem com o emocional da pessoa, que mexem com o direito da pessoa, para que a pessoa se sinta a dona da razão e fala, não, é isso mesmo, o meu corpo, minhas regras, já foi decidido. O único que veio para libertar mesmo
se chama Jesus Cristo, e ele realmente vai ser o governo que vai vir para mudar essa realidade que a gente vive. Agora, Nicolas, é muito interessante isso, porque só se dá conta disso quando os seus olhos se abrem. Né? Quando você tem os olhos abertos. E a Bíblia diz que o Deus desse século, ele tem cegado o entendimento das pessoas. Você tem um projeto chamado Reset, e que a gente vai falar dele daqui a pouco, mas antes disso, eu penso que essa ideia do novo reset, ela vem de quando Deus, ele não que ele se arrependeu, mas é como se ele realmente tivesse se arrependido, que ele falou, poxa, o homem está tão mal, entrou tanta violência, eu vou acabar com tudo. A Bíblia diz isso. Vou acabar com água. Então ele mandou o grande dilúvio, o dilúvio acabou com tudo, e só tinha um homem justo, que era Noé. Só que tem alguns, atualmente nós conhecemos algumas pessoas, né, algumas organizações que se sentem semideuses. Porque o que eles estão querendo fazer, no final das contas, é isso. Acabar com todo mundo, a superpopulação mundial. E aí nós vemos já pautas sendo direcionadas para isso, acabar com uma única pátria. Não, por exemplo, a Amazônia tem que ser do mundo todo. Então, essas pautas já foram decididas. Então, quem pensa que está tendo algum direito, alguma coisa, está se enganando a si próprio. Só não está enganado aqueles pequeninos que Deus ele revela através das Santas Escrituras. Nicolas, segura um pouco que eu vou chamar a minha convidada agora. Ela já deve estar aí esperando. O nome dela é Cíntia Rodrigues. Ela vai falar para a gente aqui direto de Aracaju. Aracaju, olha eu aqui. Tem acarajé, mas é Aracaju. Aí sim, gostei, hein? Tudo bom, minha querida? Tudo bom, graça e a paz a todos. Deus é bom, né? Olha, Cíntia, eu estava lendo um pouco do seu testemunho e você foi curada por Deus de uma enfermidade terrível que foi o câncer. E você, Sim. antes disso, cantava para muitos cantores, acho que até no secular, é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, né? Tô aqui agora fazendo a minha missão, né? No Brasil, a missão que Deus colocou na minha vida, e moro na Bélgica. Mas antes eu morei na Alemanha. E na Alemanha muitas portas se abriram. Que eu fui para a Europa, eu fui para a Europa com o propósito mesmo de fazer sucesso, de ir atrás da minha carreira, porque eu comecei a cantar com 14 anos. Então, foram acontecendo. Deus permitiu naquela época, mesmo eu não estando com ele ainda na intimidade, ele permitiu que muitas portas se abrissem para que eu tivesse esse testemunho hoje, né? Então eu consegui entrar em lugares que eu nem podia imaginar e graças a Deus eu fiz uma carreira bem legal também, secular, né? Mas tudo com confiança em Deus, né? Vamos dizer assim, porque eu fui criada biblicamente, mas tive um tempo de viver o que eu queria viver, sem perguntar a ninguém, né? Simplesmente De agradecer a Deus. liberdade, de De liberdade. liberdade, exatamente. Eu acho que sim, que liberdade eu tenho agora muito mais com o Espírito Santo. Eu diria que era assim, eu estava querendo fazer do meu jeito ainda, né? Correndo atrás, e Deus foi permitindo, porque Ele sabia já lá na frente o propósito que Ele tem, né, para tudo isso. Ô, Cíntia, deixa eu Então, só te foi, perguntar algo. A sua sim, vida, então, ela é pautada antes e depois do que Deus fez com você. Você exato. diria que é como se tivesse tido um reset e o que ficou, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo? Seria mais ou menos isso? É sempre assim. É a partir do momento que a pessoa abre o seu coração para o Espírito Santo, geralmente a pessoa pode ir por amor, mas muitas vezes a pessoa vai pela dor, como eu fui, né? E então o que que acontece? Quando você abre o seu coração de verdade, você está pronta para receber. Eu gosto muito de falar para os meus filhos espirituais, vamos dizer assim, os jovens, né?
que é como a internet no seu telefone. Quando você tem internet no seu telefone, você tem a capacidade de falar com todo mundo, de ver tudo que acontece no mundo, de entrar em todos os programas. Mas quando você não tem essa abertura, né, essa ilimitação, você fica limitado. Você, sem internet, a mesma coisa é o Espírito Santo. As pessoas vivem limitadas, buscando algo que está faltando nelas, né? E era o que acontecia comigo. Eu buscava algo que estava me faltando em várias coisas, né, que estavam no mundo, e que eu achava que isso era o suficiente para mim. E a partir do momento que eu abri meu coração para o Espírito Santo, ele foi suficiente para mim e mostrou assim, realmente num telão, quando eu fui batizada pelo Espírito Santo, ele mostrou minha vida. E eu falei, eu não quero mais essa vida, né? E a palavra diz que todas as coisas que passaram foram jogadas no mar do esquecimento, né? E eu levo muito a sério o que a palavra fala. Então eu comecei a viver uma nova vida, uma nova história com Deus. Uau! Ô, Cíntia, agora você entende que essa solução que está querendo ser dada, né, pelo Fórum Econômico Mundial, que envolve Sim. muitas personalidades, formadores de opinião, pessoas que realmente mandam, né, teoricamente têm poder, né, de decidir o futuro do mundo, vamos dizer assim, né? Pelo menos é o que pensam que tem. Você acredita que essa é a solução? Julie, a solução para nós cristãos, para aqueles que realmente receberam genuinamente e entendem espiritualmente, né, conectados ao Espírito de Deus, né, com a divindade, nós sabemos que o resultado de trabalhar de Deus em nós é voltar para o Éden, é voltar para o jardim, é voltar para lá aonde Deus nos criou, né? O homem, ele vai sempre tentar chegar além dos limites dele, ele vai sempre tentar induzir as pessoas a fazer certas coisas, porque as pessoas que têm, como você falou, as pessoas que têm condições, as pessoas que têm o poder, eles vão tentar fazer qualquer coisa para mudar o mundo ou para conquistar. Eu gosto de falar assim, quando eu vejo essas coisas, isso é bíblico, porque em Apocalipse diz que nos últimos dias os homens serão mais amantes de si mesmos, né? E eles vão planejar, é todo um planejamento que existe, que Deus vai permitir acontecer, para que o propósito de Deus seja cumprido aqui nessa terra. Se Muito cumpra, bem. né? Cíntia, olha só, você falou tudo agora. O homem pensa que ele está planejando, mas Deus nunca perdeu o controle da situação. Então, para que o propósito dele se cumpra, tudo caminha para esse fim. Então, assim, você falou uma palavra muito interessante, voltar ao jardim. Falando nisso, eu vou pedir para a produção soltar o vídeo de um evento que eu estive com a Cíntia, com a Andréia e com outras personalidades, que aconteceu agora. Quero já parabenizar aqui isso. O tema era Jardim Secreto. Quero parabenizar aqui a pastora Raquel Santiago, que comanda já há muitos anos o troféu Gerando Salvação. E o tema era Jardim Secreto, porque realmente ela queria resgatar. Então, vou pedir para a produção soltar e depois você vai cantar para a gente aqui um trechinho do quadrado, tá bom? Pode soltar, produção. Tá bom. Esse tamanhozinho, ela era menor que ela. Nós estamos aqui hoje no troféu Gerando Salvação e eu não poderia estrear estilo melhor o nosso Family Show. Eu estou aqui com a querida Cíntia Rodrigues. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Tudo bem? É um bom te ver aqui. O prazer é todo meu. Bom ver você também. E numa noite célebre, né? É verdade. Olha, você sabe que eu falei o palco desse lugar. Ela foi depois de lá, ó. De tanto incenso que vai subir na forma de adoração. É verdade. Então, nós que estávamos aqui acompanhando quase agora a passagem de som, já fiquei aqui com vontade de dar uns glórias. É mesmo, é muito de ativar o meu lado pentecostal. Eu falei, opa, segura aí. Mas
conta pra gente sobre o seu novo trabalho, dá só um spoiler, gente, ela vai lá na TV, ela vai dar só um spoiler do que ela vai falar pra gente quando ela for lá. Então, temos aí a música Além do Amor, né, que foi lançada. Vamos ter agora alguns collabs e algumas participações especiais. Vai sair novo videoclipe. Tem o meu livro, né, O Resgate, né, que eu trouxe já para mostrar para vocês, que é o meu testemunho, a minha história. Seu testemunho é algo assim, extraordinário, né? Assim, eu acho que cada um tem, né, um tipo de... tem uma bagagem, assim, uma certa história, né, tanto no secular como o antes, durante e o depois com Cristo, né? Então tem toda assim uma bagagem, trazendo uma bagagem para mostrar para as pessoas o que é também estar fora, estar dentro e continuar com Cristo, né? Aqui a gente corre esse risco, depois que a gente acontece. Mas olha, Instagram. Pessoal, eu estou aqui com 2 discípulos de Jesus, André e Felipe. Oi, gente, tudo bem? Tamo junto. Alegria estar com vocês, viu? Em breve, quem sabe, se Deus quiser, pessoalmente, lá no programa Family Show, vai ser demais. Vai ser demais. O convite já está feito, vocês serão super bem-vindos. E não teria lugar melhor para a gente encontrá-los e entrevistá-los aqui na maior premiação gospel do Brasil, que é o Troféu Gerando Salvação. Isso, né? isso aí. Então, assim, conta um pouquinho para a gente das novidades, do que vocês estão fazendo na carreira de vocês, o que o público pode esperar para esse tempo tão desafiador para a nossa pátria, para o nosso país. A gente lançou recentemente a nova música do Leandro Borges, né? Depois de uma sequência de lançamentos desse EP que tivemos nesse ano que se passou, 2022. E graças a Deus está sendo um sucesso a canção, que é a canção em si. O Leandro participou, brilhantando aí com o seu talento, né? Com a sua voz. E a música já está chegando a... Já passou de 100 mil visualizações. Já passou de 100 mil visualizações, 3 dias de lançamento praticamente. E graças a Deus a gente já tem recebido testemunhos, né? E nesse momento tão difícil, que é o pós-pandemia, a gente está enfrentando essa canção. Ela tem servido de alento, de resposta de Deus para as pessoas. E o projeto do DVD. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Uau, parabéns aí para a pastora Raquel Santiago e toda a equipe do Troféu Gerando Salvação. E você acabou de conferir aqui a entrevista com a Cíntia Rodrigues, eu vou chamá-la daqui a pouco novamente, ela vai cantar uma canção aqui, Quadrado, né? Ela já falou um pouco aí do livro dela também que ela tem. Você pode anotar as mídias sociais da Cíntia Rodrigues, @CínthiaRodrigues com Z, e seguir ela, ouvir as canções também na plataforma digital de maior interesse seu aí. Mas, Nicolas, me conta uma coisa, sobre o seu projeto Reset, foi baseado em quê também? Foi nessa mesma ideia de zerar e começar tudo de novo? Vamos começar de novo. Exatamente, assim, você percebe quando o papai está agindo assim, quando ninguém combinou nada, a Cíntia está lá em Aracaju e ela falou que a gente tem que voltar ao jardim, sim, voltar ao Éden, esse basicamente foi a inspiração inicial do livro, né? O Sou Filhinho de Papai, que eu já mostrei, que inclusive tem um quadradinho aqui, que eu não sei se vai dar para ver, dá para ver sim, que significa que você não cabe numa caixa, porque um filhinho de papai de fato não cabe numa caixa. Nós fomos criados lá no Éden, a Bíblia no original, quando ela fala que Adão foi criado, a palavra original é Adam, e Adam significa toda a humanidade. Todos nós fomos criados no Éden. E quando o papai criou todas as outras coisas, ele olhou e disse que era bom. Quando ele criou
o homem, quando ele nos criou, quando ele criou Adão, ele olhou e disse que era muito bom. E eu não consigo imaginar o papai olhando para alguma coisa dizendo isso aqui é muito bom. E essa coisa sendo cheia de defeito, cheio de trauma, cheio de coisas que a pessoa diz que não é capaz. Nós comumente no nosso dia a dia a gente diz que não consegue fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, porque nós estamos, na verdade, corrompidos. A nossa versão original era perfeita. O papai olhou e disse é muito bom. Mas, à medida que a gente foi avançando, com a queda também de Adão, nós nos sujeitamos a uma série de espinhos que nós não teríamos que enfrentar se ele não tivesse caído, se a Eva não tivesse comido o fruto. A gente estaria vivendo a plenitude do que era a vontade do papai desde o início. O jardim expandindo, o jardim representava o reino de Deus. A Bíblia fala que Adão, na hora que ele come o fruto, eles percebem que estão nus. Mas você pode procurar no texto aí se Deus matou algum animal para fazer uma pele de roupa para eles. Na verdade, eles viviam num corpo glorificado. Eles viviam em outro nível de dimensão, usando todo o potencial que eles tinham. Na hora que eles pecam, eles percebem que eles agora estão nus. Eles estão nus, mas nu por quê? Porque eles agora precisam de uma pele. Eles viviam num corpo glorificado, perderam essa glória e agora eles precisam de uma pele. Foi ali que foi construído o maior órgão do corpo, que é a pele. Mas o ser humano tem um potencial espetacular. Para ter uma ideia, a nossa capacidade de armazenamento do nosso cérebro é de 2,5 petabytes. Uau! Eu não sei se você consegue mensurar isso daí, mas o computador mais potente do mundo está medido em gigabytes. Depois de gigabytes está em terabytes. Nós somos 2,5 petabytes. A capacidade de armazenamento da nossa mente seria o equivalente a gravar 300 dias desse programa aqui ininterruptos. Meu Deus. 300 dias gravando, a gente conseguiria armazenar tudo isso na nossa mente. É uma máquina perfeita. Nada foi criado até hoje que possa se comparar com o homem. Para ter uma ideia, um cooler para refrigerar uma máquina com o potencial da nossa mente seria equivalente ao tamanho de uma cidade. Só o coolerzinho para refrigerar. Então, assim, é uma máquina incrível que o papai criou e era perfeita, que foi corrompida com o passar do tempo. Então, o reset nasceu do quê? Nós precisamos voltar para o Éden. Nós precisamos voltar para a versão original de fábrica. Então, precisamos de um reset. E o 7 também fala um pouco do 7, que é o número da perfeição. Que é o número da perfeição e que é o filho de Adão e Eva, que é de onde praticamente descende toda a humanidade. Porque é a partir dali que o Deus é citado como Senhor. É a partir dali que as pessoas começam a enxergar Deus de uma outra forma, a partir de 7. Então, o reset tem a ver com voltar para o original de fábrica e tem a ver com viver um nível de intimidade maior para você buscar essas configurações originais. Uau. E voltar a atingir o seu potencial máximo, que só quem viveu até hoje foi Adão e Jesus. Meu Deus. Será que a gente chega lá? Estamos caminhando para isso. Cíntia Rodrigues na tela. Vamos ouvir você cantar O Quadrado. Você viu que interessante? Esse programa ele Olha, é completamente tá bonito aqui, profético, viu, Cíntia? Olha o livro. O livro da Cíntia. O livro do Nicolas, onde ele colocou tudo no quadrado, porque ele disse que nós não caberíamos aonde, Nicolas? Um filho de papai não cabe numa caixa. Não cabe numa caixa. E o Nicolas, ele não sabia que o nome da sua canção é O Quadrado. E eu pedi para você escolher. Foi ou não foi? Você escolheu? Porque eu escolhi exatamente porque nós estamos alinhados no mesmo espírito. Então, Uau. Deus faz com que todo o assunto se encaixe, porque o que não está alinhado não se encaixa. Uau. E ele falou sem eu conhecer ele, e o quadrado foi criado, né, através de algo que aconteceu comigo. Se eu puder falar um pouquinho. Eu acho que se você tiver vai ter tempo, que não sei. voltar para falar depois do quadrado, amiga. Tá bom. E assim, a gente Tá está esperando bom. você pessoalmente aqui, de repente, antes de você voltar para a Bélgica, dá um tempo de você vir aqui pessoalmente, né? Porque você viu Sim, que a vamos ver, entrevista porque ainda tem muita viagem. Tem muita viagem, mas vamos lá, vamos soltar o quadrado, produção, para a gente ouvir um pouquinho. Vamos lá. Sim. Soltar o quadrado, a música quadrado.
neste quadrado, mais perto de ti. Quero estar. Tenho a ti perto de mim. Nada vai fazer ficar sem você. As aflições eu não temerei, pois seguro estou em suas mãos. Não sei o que houve. Eu vou viver o que tens para mim. Enche-me com tua presença, Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Gente, que música maravilhosa, que voz peculiar que ela tem. Me lembrou uma cantora de MPB, me lembrou o timbre dela, me lembrou o timbre da Cássia Eller, que infelizmente que Deus a tenha, né? Espero que, como o Nicolas falou, em algum momento ali do final dos dias dela, ela tenha se lembrado de voltar ao primeiro amor, se lembrado de voltar ao seu design original. Mas parabéns, Cíntia, minha querida. Muito obrigada. A gente já está nos finalmente aqui do nosso programa. Olha aí, Nicolas. Passa rápido, hein? Muito rápido. Gente, tem muito. Você vai ter que voltar aqui para falar de novo, junto com a. Na verdade, acho que ou você ou a Lu vão voltar aqui. A Luciana Rogene, esposa do Nicolas, que também faz junto com você esse evento, né, Nicolas? Sim, a gente tem uma imersão onde a gente trabalha tudo que está escrito no livro. O livro, na verdade, surgiu da imersão que eu e a minha esposa, a gente escreveu junto o livro e a gente apresenta também junto, ministra o evento, né? Nós somos ministrados e ministramos ao mesmo tempo. Sim. Esse evento, que é uma imersão que a gente faz de 3 dias, que inclusive a gente deve fazer agora nesse primeiro semestre, a gente deve agendar uma data. Então, se você quiser saber, quiser acompanhar, fica ligado nas nossas redes sociais, Nicholas Rogene, com CH, Luciana Rogene, Rogene. E aí você acompanha aí que quando a gente for fazer essa imersão, para você participar e restaurar sua versão original de fábrica. Dá um reset, um reset bom, não esse reset do globalismo aí. Mas você sabe que a essência, a ideia deles já vem realmente de querer mudar, né? De querer propor uma solução para o mundo. Qual vai ser essa solução? A solução é Jesus. Ninguém tem solução fora de Jesus. Eles não têm outra solução. Mas olha que interessante. Eu quero propor uma solução desde que eu mando em você. Desde que a sua liberdade fique sobreposta à minha. Você vai até onde eu deixo você ir. É uma solução de escravização. É uma solução de colocar você dentro de uma caixa. Dentro de uma caixa, exatamente. Não dá. Mas a gente ainda vai discorrer muito sobre esse assunto aqui. Por que muitas pessoas ainda concordam com essa agenda dita progressista? Porque, na verdade, acaba não tendo conhecimento, acaba não chegando. Mas aqui no Boa Tarde Família, nós fazemos questão de pesquisar, de trazer para você atualidades. E nós estamos, assim, prestes a inaugurar o nosso novo programa que vai se chamar Family Show, que a gente vai trazer muitos assuntos atuais do que está acontecendo no mundo para você aqui no Boa Tarde Família. Até na realidade, vai ser no The Family Show, que vai ser o nosso novo formato. No decorrer, no caso dos nossos programas vindouros, eu vou soltar mais algumas entrevistas que a gente fez. Vou nem dizer entrevistas, foram algumas conversas com alguns amigos ali no Troféu Gerando Salvação, para você curtir um pouquinho dessa festa maravilhosa que aconteceu agora no dia 7 de fevereiro passado. Próximo. Nicolas, eu quero te agradecer. Não dá mais tempo, né? A gente já tem que acabar e a gente vai acabar cantando sobre a bondade de Deus, porque teve tão interessante que você falou, né? Que a bondade do Senhor me seguirá. Né? A bondade do Senhor, ela vai seguir a gente. Não sei se foi você ou se foi no louvor.
Acho que Foi no louvor. Olha só como tudo tá contribuindo para nós que amamos ao Rei. Então, Nicolas Rogene, Isso, seu Instagram. meu Instagram. Cíntia Rodrigues Oficial, você pode seguir. Muito obrigada, minha querida. Deus abençoe você. As suas considerações finais, Nicolas. Eu quero só agradecer, né, o convite mais uma vez, me colocar à disposição para falar das coisas do papai. Eu digo que não tem tempo ruim, é só me chamar que eu vou. Você que está assistindo aí quiser falar das coisas do papai, é só me chamar que eu vou, porque não tem nada que dê mais prazer do que isso. Falar daquilo que nós fomos criados para fazer, que é adorar o papai, que é falar das maravilhas dele, que é expressar ao mundo tudo aquilo que ele é. Assim a gente vai começando a preparar o terreno para ele voltar. Começa com a gente. Nós precisamos voltar à versão original. Na hora que a gente começa a viver todo o nosso potencial, a gente começa a transformar a nossa área de atuação, começa a atuar a nossa área de alcance, e isso vai se expandindo até que tudo esteja preparado para Jesus vir e reinar aqui na Terra. E aí a gente vai ter, de fato, o mundo todo alinhado, o mundo todo resetado, mas no reset que o papai quer. A gente achava que já estava próximo, né, Nicolas? Eu creio que o reino de Deus ele está próximo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas a gente tem sensação com os novos acontecimentos econômicos, a política não só do nosso país, mas do mundo, de que parece que as coisas foram um pouco atrasadas. Gente, isso não é atraso. Deus, ele tem sempre um plano perfeito. No meio do caos, ele faz o ser humano reconhecer a incapacidade dele e como ele é vil, pobre e nu sem ele. Então, o plano de Deus ele é perfeito. No caos, o homem tem capacidade de enxergar, porque quando ele está tudo bem, muitas vezes ele enxerga, mas não reconhece. Mas no caos é uma oportunidade que Deus dá para que o homem reconheça que a solução é Cristo Jesus. Eu vou pedir para a produção soltar a minha música Bondades de Deus. A gente vai finalizar esse programa cantando Bondades de Deus. Muito obrigada, Nicolas. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada pela sua entrega. Você vai voltar aqui, porque tem muito assunto para falar sobre... Hoje a gente só deu uma introdução. Eu gostei muito de saber sobre a nossa a capacidade da nossa mente. A gente precisa falar mais sobre isso, porque muitos acham, eu não consigo, eu não posso, eu não venço. Às vezes o ser humano se acha mais incapaz do que uma máquina. Mas hoje nós tivemos conhecimento de que as máquinas, realmente elas não chegam nem perto da capacidade que Deus depositou em nós, né? Então, só o papai para criar uma máquina dessa. Só ele que podia criar uma máquina dessa. Então, nós vamos finalizar esse programa cantando Bondade de Deus. Eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor, ela vai me seguir e te seguir todos os dias da nossa vida. E nós vamos habitar junto com Ele por longos dias. Pode soltar, produção. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando eu me levanto